Boa noite, meus amores, tudo bem? Olha só, hoje a nossa aula, ela vai ser mais curta, ela vai ser só um período, porque eu quero finalizar ato administrativo. Eu teria que dar essa aula de qualquer forma. Por quê? Porque nós tivemos semana passada o feriado, nós temos muito conteúdo, a gente não pode perder tempo, tá? Muitos alunos estão perguntando se é semana de prova, se é semana de prova, mas eu optei por ministrar a aula e dar um tempo maior para vocês fazerem a prova de vocês. Não poderia deixar de passar esse momento sem a gente ter e sem a gente rever o nosso conteúdo, que é muito importante, ato administrativo, tá ok? Então, antes de iniciar a aula, propriamente dita, eu gostaria de passar com vocês algumas informações, como eu sempre faço, tá? Então, eu vou mostrar aqui o nosso calendário, eu vou mostrar para vocês a nossa anotação de aula. Eu sempre faço isso no início das aulas. A anotação da aula de hoje, as observações, estão inseridas lá no encontro 1 em aula. Então, vocês vão encontrar esse material que eu vou mostrar agora, que são as anotações de aula. Onde eu vou passar as informações para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, anotações de aula. Pronto. Pois bem, vamos lá. Vamos lá, deixa eu passar aqui, deixa eu arrumar o volume. Tá ok, espero que estejam me ouvindo bem. Senão, vamos lá, minha gente. Então, olha só, o que nós temos aqui? Aqui nesse material tem tudo que vocês fizeram, os encontros, mas não é isso aqui que eu quero abordar, não. Eu quero descer até aqui, ó. Composição da pontuação do primeiro bimestre. Veja aqui comigo. Então, nós temos a nossa avaliação oficial 1. Ela já está disponível lá no encontro 1 em aula, tá ok? Ela vale 1000 pontos e eu deixei lá 20 questões de múltipla escolha, tá? Admite mais de uma tentativa, tá ok? Significa que se você não for bem, você pode tentar mais uma vez, tá ok? Então, nós temos lá 20 questões de múltipla escolha sobre qual conteúdo? Princípios e poderes administrativos tão somente. Eu reduzi o conteúdo e ampliei as questões. Professora, mas 20 questões? 20 questões. Vocês vão ter um tempo razoável para poder responder. Vocês vão ter até segunda-feira para poder fazer essa prova. 10 questões de princípio e 10 questões de poderes administrativos. Assistam às nossas videoaulas, se você tiver dúvida, tá? Tem um conteúdo que foi ministrado em sala, pegue uma boa doutrina, estude. Eu optei por, nessa prova, deixar que vocês façam mais de uma tentativa, porque é uma avaliação extensa, tá? Ela está disponível a partir da data de hoje até o dia 20/4, que vai dar segunda-feira, 9 horas da manhã. Por que eu estou dizendo isso? Depois, na hora que der 9 horas da manhã, eu vou imprimir o relatório de avaliação, ainda que o campo esteja habilitado lá para você responder, porque eu não consegui desabilitar, tá ok? Ainda que esteja habilitado lá para você responder, depois que eu imprimir no horário, não vou mais atribuir nota. Então, vocês têm até segunda-feira, dia 20/4, para responder as 20 questões, com a possibilidade de mais uma tentativa, tá ok? Para as assertivas. Então, vá com calma, estude, é um conteúdo importante, vale 1000 pontos. Fora a avaliação oficial, nós temos aquelas atividades parciais que somavam um total 1000 pontos. O que nós temos lá para vocês? Nós temos 200 pontos da atividade sobre princípios. Princípios nós fizemos em sala de aula ainda. Foi aquela atividade que nós fizemos em conjunto, eu fiz a chamada e atribuí a pontuação que foi no dia da correção. Depois nós temos 200 pontos das atividades de poderes da administração pública, que vocês me enviaram por e-mail,
tá ok? Lembrando que já lancei essas pontuações no portal ontem. Se você me enviou a atividade, se você participou e eu não lancei pontuação para você, não precisa me chamar, tá? Ali no telefone. O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai reenviar o e-mail que você havia remetido, mas é reenviar, tá ok? Por quê? Porque às vezes você viu o e-mail e ele cai no spam, na lixeira, ou passou batido, ou você não deu a identificação correta e eu classifiquei errado. Então, você reenvia para mim, que segunda-feira eu vou dar mais uma olhada. Mas eu preciso ver que você cumpriu o prazo. Fora isso, tem aquelas participações de acesso à disciplina lá no portal, entre o dia 23 e 27, já lancei também. Também tem 200 pontos para quem acessou entre o dia 28 de março e 13 de abril. Por que um lapso tão grande? Porque teve aí o período do feriado. Período do feriado desconsiderei e prolatei aí mais no tempo. E tem um que eu ainda vou lançar, que é o acesso dessa semana. Tá? Então, essa semana, entre o dia 14 e o dia 19, no período da manhã, eu vou ver quem que acessou a minha disciplina e vou atribuir a pontuação. Então, somando tudo aí, nós teremos 1.000 pontos, tá ok? Gente, outra questão também. Deixa eu admitir mais gente aqui no nosso encontro. Olha só, outra questão também. Fora isso daí, nós temos o conteúdo ato administrativo, ok? O ato administrativo nós vamos encerrar hoje. Eu sempre disse para vocês que assim que eu encerro um conteúdo, eu disponibilizo uma atividade. Ato administrativo eu encerro hoje e já disponibilizei uma atividade para vocês fazerem até dia 3 de maio, tá? Eu coloquei para ser habilitada a partir do dia 20 de abril, mas eu não sei se a habilitação lá está ok. Se tiver liberado, pode fazer. O que significa? Dia 3 de maio, tá aqui no nosso material. Vamos lá novamente. Aqui, ó, atos administrativos. Ato administrativo, dia 3 de maio, às 10 horas da manhã, eu vou tirar o relatório para ver quem resolveu essa atividade. Gente, essa atividade, ela vai valer ponto, tá? Para nota parcial do segundo bimestre, 600 pontos. São, se não me engano, são 2.500 pontos no segundo bimestre. Então, 600 pontos é para atividade ato administrativo que vocês têm que resolver até o dia 3 de maio, às 10 horas da manhã. É uma atividade a ser realizada no portal. São 30 assertivas V ou F. E só tem uma tentativa, tá ok? Para atividade parcial do segundo bimestre, até dia 3 de maio, só sobre atos administrativos. Então, primeiro você faz a sua avaliação oficial, terminou a avaliação oficial, até o dia 3 de maio, você responda essas questões que está onde, professor? Olha aqui, ó. Está disponível no encontro 5, em aula. Já tem lá o quiz para você participar e para você responder, e só vale uma tentativa, 600 pontos. Dia 3 de maio, 10 horas da manhã, eu vou imprimir. Quem participou, tá? Quem respondeu, não vai ser bem pontual, às vezes pode acessar 11, mas na hora que eu imprimir, após as 10 horas da manhã, a qualquer momento, eu vou imprimir a atividade e vai valer quem respondeu até aquele momento, tudo bem? Então, essa atividade já vale para o segundo bimestre. Reforçando mais uma vez, para o primeiro bimestre, nós temos atividade, avaliação oficial 1, que está lá no encontro 1 em aula, tá? Vai estar disponível até dia 20/4, às 9 horas da manhã. Não deixe para responder a oficial de última hora, são 20 questões. Você pode se atrapalhar, tá? É preciso um tempo, então vai com calma. As atividades parciais estão aqui, são aquelas que vocês remeteram por e-mail, participaram em sala de aula e tiveram acesso no portal. Só falta eu lançar uma, que são os acessos do dia 14 ao dia 19 de abril. Então, se eventualmente você
Eu não lancei essas outras 4 para você. Dá uma olhada se você remeteu o e-mail corretamente para mim e reenvia a mesma atividade, tá? Que você havia feito, ok? Então, meus amores, dito isso, aqui, deixa eu aceitar mais participantes aqui, tá? Olha só, dito isso, dados os recados gerais, quem está chegando agora, que perdeu essa parte introdutória dos recados gerais, assiste a parte introdutória da aula que eu vou disponibilizar assim que terminar aqui o nosso encontro, eu já vou disponibilizar para vocês não precisarem ficar me perguntando ou ficar perdido. Você vai entrar lá no encontro 1, anotações de aula, da aula de hoje, dia 16/4, tá no arquivo Word, e você vai ver todos os recados que foram passados e você não vai se perder, tá ok? Gente, a nossa aula passada, a nossa última aula, que foi na semana retrasada, né? Eu não consegui gravar, deu um problema. Nós tivemos a aula, eu não consegui gravar a aula e disponibilizar. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei a aula que eu ministrei na sexta-feira, que é o mesmo conteúdo para vocês, tá? Embora ficou um pedacinho da turma da manhã, que vocês já viram, que é sobre a extinção do ato administrativo, vocês já estudaram, mas a turma da manhã não chegou a ver, então não consta na aula. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa aula de hoje e vou disponibilizar a mesma aula sexta-feira, amanhã de manhã. Então, vocês vão ter 2 aulas sobre o mesmo conteúdo. Por quê? Porque a aula que vocês têm passada, gravada, é da turma de sexta, porque a gravação de vocês deu problema, tá ok? E vamos dar continuidade em ato administrativo. Hoje eu vou terminar mais cedo. Hoje eu devo terminar até umas 8h15 com vocês, eu já terminei todo o ato administrativo. E o restante do tempo fica já para vocês tentarem resolver a prova, se vocês acharem prudente começar agora, tá ok? Então, nossa aula hoje vai ser mais rápida, mais célere, porque é só finalizar o conteúdo, tá bom? Então, eu preciso que vocês peguem o material lá, o nosso mapa esquemático de ato administrativo para vocês acompanharem, tudo bem? Então, em ato administrativo, nós paramos, deixa eu ver aqui, nós ficamos de ver, olha só, eu vou pegar, deixa eu abrir lá para vocês, que vai ficar até mais fácil para vocês acompanharem. Só um minutinho aqui. Deixa eu diminuir aqui o volume. Vamos lá, olha só. Vamos ver onde foi que a gente parou em ato administrativo. Não abri não, minha gente. Olha só, eu acho que eu não abri. Deixa eu abrir aqui o conteúdo. Deixa eu ver acesso rápido aqui, só um minutinho. Vamos lá. Pega o mapa esquemático aí de vocês, por favor. É importante que você tenha, né? Peraí. Deixa eu pegar aqui novamente. Aqui, achei. Vamos lá, olha só. Nós estávamos estudando o ato administrativo. Nós já vimos conceito, já vimos ato perfeito, válido, eficaz, já vimos os elementos, requisitos e pressupostos. Comentamos sobre a diferença de fato administrativo e ato. Vimos sobre os tipos de validade e as formas de extinção. Ou seja, até aqui nós vimos o que é necessário. Até aqui, o que nós vimos, então? Os requisitos para se nascer um ato administrativo. Os requisitos, os pressupostos, as condições, os elementos do ato administrativo. Ele precisa conter uma forma, um objeto, uma finalidade. A pessoa, o agente público que foi expedir esse ato administrativo, ele tem que ser competente. Vimos o princípio da motivação. Nós vimos o princípio da motivação, ele precisa ser motivado, apresentar um motivo para a expedição desse ato administrativo. Vimos a forma de extinção, como esse ato deixa de existir no mundo jurídico, vimos as várias formas, nós vimos a revogação, nós vimos a anulação,
a cassação do ato, derrubada, contraposição, renúncia. Vimos todas as formas como nasce um ato e como ele morre, esse ato administrativo. Agora, o que nós vamos ver sobre ato administrativo é os atributos. Quando esse ato administrativo é perfeito, eficaz, pronto, né, para produzir efeitos no mundo jurídico, quais são os atributos desse ato? O ato administrativo, um ato emanado do Estado, meus amores, ele tem atributos que um ato praticado por um particular não terá o mesmo peso, tá? Por quê? Porque o ato administrativo, ele goza de prerrogativas, e o conteúdo dele, por vezes, contém o quê? O exercício, a concretização do exercício dos poderes da administração pública, que são prerrogativas que o Estado tem, que o particular jamais terá. Por quê? Porque o Estado, ele age em nome e na proteção da supremacia do interesse público. Lembra? Relação de verticalidade. Sempre que ocorrer um conflito entre o interesse individual do particular e o interesse coletivo, a regra é que deverá prevalecer o interesse da coletividade, ok? Portanto, o ato administrativo, o ato emanado pelo Estado, ele vai conter atributos que os demais atos dos particulares não terá. Quais são esses atributos? Presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade e tipicidade. E eu vou explicar cada um destes para vocês. Então, eu quero que vocês peguem o material, porque vocês podem fazer algumas anotações, é interessante, tá? Nós vamos tratar agora esse quadro aqui, que vocês têm aí, que é os atributos, as características do ato administrativo. Pois bem, qualquer ato administrativo, ele vai possuir essas características, seja uma portaria, uma certidão negativa de débitos, uma certidão de quitação eleitoral, uma declaração de uma universidade federal, por exemplo, né, que é um ente administrativo, uma fundação pública, desde uma multa, um auto de infração, uma multa, uma penalidade aplicada pelo Estado, uma penalidade administrativa, vai conter esses atributos. E quais são eles? Primeiro, todo ato administrativo, olha aqui, ele goza de presunção de legitimidade. Todo ato administrativo, ele goza de presunção de legitimidade. E aí, meus amores, o que você tem que anotar aí? Você vai anotar assim: todo agente público tem fé pública. O servidor tem fé pública. Vocês já devem ter ouvido isso, né? E essa presunção relativa de veracidade, o que isso significa, professora? Significa que a informação contida no ato administrativo será considerada verídica até que se prove o contrário. E quem alegar a inveracidade da informação deve provar. Professora, dá um exemplo. Olha só, você precisa apresentar uma cópia de um documento. E as pessoas dizem, ou você apresenta o original ou cópia autenticada. Aí você vai até o cartório, apresenta o original do seu documento e apresenta ali a cópia. O que o cartorário faz? Ele autentica, ele bate um carimbo ali e diz na cópia, confere com o original. Ele pratica um ato administrativo. Você pega aquela cópia e com aquela cópia você utiliza. Por que ninguém pode contestar essa cópia? Por que quando você chega e entrega numa repartição ou na faculdade mesmo, ninguém diz assim, olha, eu preciso do original, mesmo que esteja autenticada? Por quê? Porque ali tem um ato administrativo. Presume-se que quando alguém ali praticou aquele ato declarando que confere com o original, presume-se que a informação é verdadeira. Se você desconfiar daquela informação, de que aquela cópia autenticada é fraudulenta, você alega
o particular que prove, porque ela será considerada verdadeira até que se prove o contrário. Se você retira uma certidão negativa de débitos ali junto à prefeitura, para você apresentar em algum local para tomar posse num concurso público ou para participar de algum contrato que exija certidão negativa de débito, e aí a prefeitura vem e expede a certidão negativa de débito e assine ali, entrega para você, e você vai apresentar essa certidão, ninguém vai falar assim, olha, eu quero cópia autenticada, eu quero que você prove para mim que essa certidão é verídica. Não, presume-se a presunção de legitimidade, que ela é verídica. Presume-se que aquele alvará que está fixado na porta do estabelecimento, que todo mundo chega e olha e fica ali, mas será que esse alvará é verdadeiro? Porque o alvará é um ato administrativo, presume-se verdadeiro. Se você está desconfiado, você investigue, que o ônus da prova cabe quem alega. Isso é presunção de legitimidade. Agora, o que a gente não pode esquecer é que a presunção de legitimidade, de presunção de veracidade, ela é relativa, ou seja, iuris tantum. O que isso significa? Que cabe prova em contrário, tá? Não é uma presunção absoluta. É possível contestar a legitimidade desse documento, tá ok? Então, a gente tem aí a primeira característica do ato administrativo. A segunda característica, o atributo, é que ele é dotado de imperatividade. Gente, o que é imperatividade? Vem de império, de ordem, ou seja, poder extroverso do Estado. Isso é muito importante, muito utilizado. O que é o poder extroverso do Estado? É o poder que o Estado tem de impor a sua vontade de forma unilateral ao particular, de cunho compulsório ou obrigatório. O ato administrativo, a expedição dele, não depende de anuência do particular. Como assim, professora? É só pensar na multa. Vou aplicar uma multa no seu estabelecimento, uma infração de trânsito. Independe se você vai, eu não aceito essa multa, né? Particular, o Estado não está incomodado se você vai aceitar ou não, porque o ato administrativo ele tem uma característica de imperatividade, ele não depende da sua anuência para produzir efeitos, ok? Outra questão também é a exigibilidade, tá? A exigibilidade, deixa eu admitir mais amigos aqui, os que estão chegando atrasados, aviso o pessoal aí que às vezes demora eu admiti-los aqui na nossa aula, porque eu estou no meio de uma explicação, a tela está aberta, eu não tenho como aceitar, né? Então, os atrasados é igual chegar na sala de aula e a porta está fechada, tem que esperar o professor terminar a explicação para poder aceitar, tá bom? Mas à medida do possível que for aparecendo aqui, eu vou liberando. Então, nós já vimos a legitimidade, né, a presunção de legitimidade, a imperatividade, e o outro atributo que vocês têm aí é exigibilidade. Exigibilidade e alta executoriedade estão muito interrelacionados e têm a ver com o poder judiciário. O que isso significa, exigibilidade? Significa assim, olha, o poder executivo, no nosso caso, por exemplo, o prefeito, a gente está vivendo esse período aí de pandemia, de várias ações de poder de polícia, vários atos administrativos, inclusive atos administrativos com imposições de sanção, tanto na esfera municipal, estadual e federal, está toda essa discussão aí, que é bem direito administrativo, ato administrativo. Então, significa o seguinte, a administração pública, né, o prefeito, o governador, o presidente, dentro do exercício do ato administrativo, ele pode decidir, ele pode implantar ações e decidir por praticar atos administrativos e implementar sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Ele não precisa do suporte do judiciário para poder adotar medidas, para tomar decisões. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu, Antonieta, se eu celebrar um contrato com algum de vocês, com a Cristina, com a Aleph, aí, se nós dois celebrarmos um contrato e eu decidir que nesse contrato vai ter, eu quero que desse contrato tenha
a previsão de uma multa de X%. Eu não vou conseguir impor isso para você, a minha decisão, porque nós somos dois particulares decidindo, nós vamos ter que chegar num comum acordo para se adotar essa medida. E se a gente discordar quanto à multa ou percentual da multa, o que vai ocorrer? Nós teremos que ir até o judiciário e discutir isso judicialmente e um juiz decidir por nós. Com a administração pública é diferente. Ela pensa, ela organiza, ela decide e ela executa sem a necessidade, sem o suporte do Poder Judiciário. Então, isso vem das prerrogativas da administração pública. E outra coisa também, e essa exigibilidade, exigir isso, ela é auto-executável, ou seja, se eu decidir aplicar uma multa e eu, Estado, aplico essa multa, eu não dependo do Estado para dizer o quanto que será essa multa que o Estado decidiu aplicar para você. Eu não preciso do Poder Judiciário. Por quê? Porque o ato administrativo, ele é auto-executável. Pense numa multa. Se você cometer uma infração de trânsito, né, o agente de trânsito vai te parar e vai te multar. Se você está com o seu estabelecimento sem alvará, totalmente irregular, ou, por exemplo, nesse período agora, você decidiu abrir o boteco lá para tomar uma cerveja, chamou a galera toda, tá todo mundo sentado na mesa, e chega a polícia e fala assim, não, nós vamos fechar o seu estabelecimento. Ela pode fazer isso. Por quê? Porque ela está praticando um ato administrativo de fechar o estabelecimento sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, tá? Outra questão do ato administrativo é que todo ato administrativo que for expedido, ele precisa ter previsão legal. Se eu vou lhe aplicar um auto de infração, aplicar uma multa, é preciso que exista uma lei informando que eu posso fazer isso. Se eu vou fechar o seu estabelecimento porque não tem alvará, há uma necessidade de existir um regramento autorizando o Estado a fazer isso. Esse é o último atributo do ato administrativo que está lá embaixo, o item E, tipicidade. Ou seja, todo ato administrativo, ele tem que ter correspondência com alguma figura prevista na lei, tá ok? Então, nós vimos aí os atributos do ato administrativo. O ato administrativo, ele goza de presunção relativa de veracidade, tá ok? Ele é imperativo, ele pode ser imposto sem anuência, sem a concordância do particular. Ele é exigível e auto-executável. O que é isso, professora? Não depende de anuência, né? Ele não depende de anuência nem de autorização do Poder Judiciário, não precisa recorrer ao Judiciário. Porém, para cada prática de ato administrativo, há uma forma prevista na lei autorizando a prática daquele ato, ok? Então, nós vimos aí os atributos e as características do ato administrativo. E, para finalizar, nós temos lá, na última página, a classificação dos atos administrativos. Gente, a classificação é super extensa. Olha, pega a doutrina e dá uma olhada em classificação dos atos administrativos. Vê a quantidade de página que um doutrinador, não é resuminho não, tá, galera? É doutrina mesmo. Pega uma Silvia Zanella de Pietro, o José dos Santos Carvalho Filho, Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, Fernanda Marinella, que você vai encontrar um conteúdo, Paulo Bonavides, um conteúdo super extenso para ato administrativo, principalmente a parte de classificação. Na nossa última página aí do nosso mapa esquemático, tem a classificação, mas eu trouxe as mais importantes, as mais corriqueiras, as mais cobradas em exame da ordem e concurso, mas não tem só essa, tá ok? E eu vou tratar rapidinho, e aí a última parte nossa sobre ato administrativo, tá? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, onde que está aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, algumas classificações.
Então, vamos lá. Quanto à margem de liberdade de atuação do agente, nós temos o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. Qual é a diferença dos dois? Tem a ver com o agente que vai praticar. O ato administrativo vinculado é porque a prática do ato está vinculada à lei. A lei impõe o requisito, o momento, todas as condições para a prática desse ato. Vou dar um exemplo. Eu preenchi todos os requisitos para abrir um estabelecimento, eu quero retirar o meu alvará. O alvará é o quê? Uma autorização de funcionamento, uma licença. Então, eu quero um alvará, eu preenchi todos os requisitos, juntei todos os documentos, tudo que é exigido perante a lei. E apresenta a autoridade competente dizendo, olha, eu quero o meu alvará. Então, o alvará é um ato vinculado. Se eu preenchi os requisitos, a autoridade competente não pode olhar para mim e falar assim, olha, eu não acho conveniente você, num momento desse que nós estamos vivendo, você querer abrir uma loja de confecção. Não, ele não tem, é um ato administrativo vinculado. Preencher os requisitos, a autoridade competente está obrigada a expedir o ato, tá? Nas formas previstas ali na lei. Agora, é diferente do ato administrativo discricionário, lembra? Que é o exercício do poder discricionário. Ou seja, o gestor, ele vai agir de acordo com a conveniência e oportunidade. Ele vai analisar a situação e vai decidir se ele vai praticar o ato ou não, esse ato administrativo. Dá um exemplo, professora. Olha só, eu quero abrir um negócio de artesanato. Só que eu não quero um estabelecimento privado, eu quero mostrar minha arte na praça. E para isso, eu vou pedir uma autorização da prefeitura. Eu vou usar um bem público, tá? Um bem de uso comum do povo. Eu quero usar aquele espaço ali para fins particulares. Então, eu vou pedir uma autorização ali para a prefeitura, para utilizar uma autorização, para uma permissão para se explorar aquele espaço público para fins privativos. Beleza, o prefeito vai analisar o meu pedido e vai dizer assim, olha, eu não acho conveniente e oportuno montar ali uma banquinha de artesanato, não é o momento, ali não é o espaço adequado, ali inclusive tem um projeto para se montar um parque ali para as crianças, então eu não vou autorizar, porque eu não acho conveniente. Olha a diferença, a prática de um ato administrativo vinculado para a prática de um ato administrativo discricionário, ok? Beleza. Agora, quantas prerrogativas, olha aqui, vamos olhar aqui, quantas prerrogativas da administração? Nós temos os atos de império, lembre-se sempre que eu falar de império, eu vou lembrar de imperador e eu vou lembrar de que é quem dá as ordens, alguém dá ordem, o outro obedece. Isso é ato de império. Ato de império são aqueles atos praticados no gozo das prerrogativas da autoridade, no exercício dos poderes da administração pública. Ele é impositivo, ele vem de modo coercitivo e ele independe da vontade do particular. O clássico exemplo, a apreensão de mercadorias, o decreto desapropriatório, ou seja, de repente, quando você acorda de manhã, tem um decreto desapropriando o seu bem, você não concorda, mas é um ato administrativo de império. Então, independe da sua vontade. Nós temos atos administrativos também de gestão. Esses atos administrativos de gestão, embora eles sejam chamados atos administrativos, são atos administrativos que são regulados pelo direito privado, tá? Então, esses atos de gestão, eles não são carregados de prerrogativa. É como dizer que o Estado, ele desce do seu pedestal e ele se equipara ao particular em termos de regime jurídico. Ele vai ser regido pelo direito privado. Isso acontece muito nas relações bancárias do Estado, nas relações de inquilinato, quando o Estado vai locar um imóvel de um particular, ele vai ser regido pelas regras de direito privado, nas aquisições, nas alienações de bens imóveis também tem um pouco dessa característica. E nós temos o ato de expediente, tá?
O ato administrativo de expediente, a gente fala atos de mero expediente, eles também não são carregados de prerrogativas, eles não são atos de império, na verdade, são aqueles atos praticados na rotina do dia a dia da administração pública, para dar andamento nos processos, alguma circular, algum despacho, só para impulsionar a máquina administrativa, tá ok? Agora, o que mais chama atenção na classificação dos atos administrativos é essa aqui, ó, quanto à formação da vontade. Gente, presta bastante atenção aqui, ó, ato complexo e ato composto, ok? Cai muito em concurso, então faz observação aí, escreve, importante. Então, quanto à formação da vontade, a manifestação daquele que tem competência para expedir o ato. Um ato administrativo, ele vai ser chamado de simples quando ele depende da manifestação de vontade de um único órgão ou de um único colegiado. Ou seja, um único grupo, pode até ser várias pessoas, mas o mais importante é de um único órgão, tá ok? Esse é um ato simples, como, por exemplo, a multa de trânsito. A multa de trânsito é um ato simples, é praticado por um agente público, ali por um policial da segurança pública. Ele não precisa de uma anuência de um outro departamento ou do governador para poder aplicar aquela infração de um outro órgão. Então, isso é um ato simples. E aí a gente vem para o ato complexo e o ato composto. Não cai, meus amores, despenca em concurso público isso aqui, tá? Então, vamos ler aqui o que é um ato complexo. Olha só, decorre, olha aqui, vamos ler aqui, ó. Decorre da manifestação de vontade, da manifestação de duas ou mais vontades produzidas por mais de um órgão. E ambas possuem a mesma forma, tá ok? Ó, decreto do presidente com referendo de ministro, quando há necessidade tanto do gabinete presidencial quanto dos ministérios, tá ok? E aí, ó, vocês podem ver que são dois órgãos distintos. Vou dar um exemplo também de dois órgãos distintos que seriam um ato complexo. Vamos imaginar o ordenador de despesa. Normalmente, ordenar despesa, o que é? Autorizar a aquisição, tá? Para se comprar algo. Normalmente costumava ser até um ato simples. Mas em alguns locais, algumas assembleias, algumas câmaras aí que nós temos municipais, o ordenador de despesa é do órgão Gabinete da Presidência e do outro órgão, que é a primeira secretaria. Ou seja, só é possível ordenar despesa quando passa pelos dois. São dois órgãos distintos, né? Como pensar em duas secretarias distintas, dois departamentos distintos, passa por um, depois tem que encaminhar para o outro. Aí sim nós temos um ato complexo. O ato composto, olha só, o ato composto, ele é diferente. Ele também tem duas manifestações de vontade, mas é dentro do mesmo órgão. É como pensar assim, o agente pratica o ato, mas esse ato ele precisa de um visto. Vou dar um exemplo. O agente de um ato composto, certificado de registro cadastral, CRC, por exemplo. Você quer cadastrar sua empresa lá no departamento de cadastro de fornecedores. Você leva os documentos lá, o agente administrativo daquele órgão que está lá, ele vai expedir o CRC. Ele é responsável por expedir e ele assina. Só que a norma diz o seguinte, que aquele CRC, que é um ato administrativo, aquele documento, ele precisa ser vistado pelo chefe do departamento também, tá? Pelo chefe do setor. E esse chefe do setor vai lá e dá a sua anuência, o seu visto. Então, nós chamamos isso de ato composto, ou seja, duas manifestações de vontades, mas dentro do mesmo órgão. Gente, tá aparecendo isso aqui? Veja como foi a quinta-feira no BBB 20. Ai, gente, eu queria saber por que isso aparece para mim, né? Não sei nem o que está acontecendo, vou ganhar 1,5 milhão mesmo, né? Então, olha só,
recomendo vocês que estudem a diferença, quem tem interesse em concurso, de ato complexo para ato composto, tá ok? É bem importante. E aí, descendo para a gente finalizar, nossa, a gente já está acabando já, gente, é bem rapidinho. Nós temos outras classificações aqui. Nós temos quanto ao conteúdo e quanto à forma. Forma, vamos lá. Forma, alvará. Então, você vê o documento. O nome do documento é alvará. Qual é o conteúdo de um alvará? Uma licença. Aí nós temos aí decreto. É a forma. Qual é o conteúdo do decreto? Ah, uma permissão, uma autorização, uma admissão, um regramento, tá ok? Nós temos aí, por exemplo, uma certidão, é uma forma, certidão negativa de débitos. Qual é o que contém nessa certidão? Um atestado, né, uma certificação. Então, o ato administrativo ele é classificado quanto à forma e quanto ao conteúdo. Quanto à forma, chama a atenção decreto, resolução. Qual é a diferença? Normalmente, a expressão decreto, que é um regulamento, que traz o conteúdo dele, é um regulamento, ou seja, a manifestação do poder regulamentar, lembra dos poderes administrativos? Normalmente, o decreto ele é praticado pelo chefe do poder executivo, tá? É o prefeito, o governador e o presidente que expedem decretos do executivo. Se você for pesquisar na internet, lei é o poder legislativo. Agora, decreto é ato do chefe do executivo. E aí, professora, os chefes, o poder legislativo, ele não normatiza? Normativa. Ele normatiza. Porém, ele faz isso através de resoluções. Não só o poder legislativo, mas o poder judiciário também. Então, normalmente eles não utilizam a expressão decreto, muito raramente, existem os decretos legislativos, mas na maioria das vezes o poder legislativo ele assim o faz por resolução. Exemplo, existe uma lei concedendo diária no município. O prefeito quer regulamentar a concessão dessa diária e procedimento. Ele faz como, gente? Por decreto. E o poder legislativo por resolução, tá ok? E aí nós temos circular, nós temos despacho, temos vários outros, vários, que é importante você dar uma lida, nós não temos como tratar tudo, tá? Senão a gente precisaria de mais 2 aulas. E aí nós temos também, em alguns relatórios, os pareceres. E aí nós temos os pareceres jurídicos, por exemplo. Então, parecer é um ato administrativo. E é um ato pelo qual os órgãos consultivos emitem opinião técnica sobre um assunto, tá? E quem que emite parecer? Depende das atribuições. Normalmente, os contadores, engenheiros, advogados públicos, no meu caso, controladores internos, auditores, médico, professora, sim, o laudo pericial nada mais é do que um parecer. Ali, quando você vai até o INSS submeter uma perícia é a forma, né? O laudo pericial é a forma. E o conteúdo? É um parecer, né? Uma manifestação técnica, uma opinião sobre um determinado assunto. Agora, a autoridade competente, vamos pensar aí o prefeito, o governador, o presidente da Câmara Municipal, da Assembleia, essas autoridades, os gestores, existem pareceres facultativos, ou seja, o gestor está com uma dúvida e ele quer fazer uma consulta. Ele não é obrigado a fazer, mas ele tem toda a equipe técnica dele ali disponível e ele tem uma dúvida sobre agir ou não de determinada forma, sobre tomar ou não uma decisão e ele quer um parecer. Então, a gente chama esse de parecer facultativo, porque o gestor ele não está obrigado a pedir a emissão daquele ato administrativo. Agora, existem pareceres que são atos administrativos obrigatórios, ou seja, o gestor ele está obrigado a solicitar esse parecer e acatar esse parecer, porque ele se torna vinculativo. Como assim? Olha só, obrigatório.
A Lei de Licitações e Contrato diz que toda vez que um gestor desejar celebrar um contrato, ele precisa pedir um parecer jurídico sobre a minuta do contrato. É obrigatório, está lá no artigo 38, parágrafo único da Lei 8666. Nenhum contrato na administração pública pode ser celebrado sem antes ter um parecer jurídico dizendo se esse contrato atende ao princípio da legalidade, ok? Então, ele é obrigatório. Beleza. Então, o gestor, ele não vai decidir se vai pedir ou não, não é discricionário, se é conveniente ou oportuno pedir o parecer, ele está obrigado a pedir. E alguns pareceres, eles são vinculativos. Além de ser obrigado à emissão do parecer, ele vincula a atuação do gestor. Exemplo, professor, perícia do INSS. Você quer um afastamento, você quer a sua aposentadoria, você quer receber ali o auxílio, né, o auxílio doença, e você vai passar pela perícia. A perícia é um parecer. E ali na perícia diz que você está apto. Aquela perícia, aquele parecer, ele é vinculativo, ou seja, a autoridade está obrigada, com base no parecer, a acatar esse parecer e seguir as orientações, tá ok? Gente, o que eu tinha a passar para vocês sobre ato administrativo seria isso. Primeira observação, professor, ato administrativo é chato? É chato. Segunda observação, professora, que eu queria dizer, achei difícil. Também achei, é difícil. Eu vou ser muito sincera com vocês, de tudo que eu já estudei na minha vida, direito administrativo, no meu tempo de estudante, o que eu achei mais complicadinho de se estudar foi ato administrativo. É por isso que eu recomendo você assistir aquela nossa aula, que já faz tempo, tem umas 2 semanas, assista a aula novamente, depois assista essa. Não satisfeito, nós temos lá em pré-aula, tem mais um participante aqui querendo entrar. E não satisfeito, assim, você lá em pré-aula, começa lá na 5ª aula, eu disponibilizei outras videoaulas que não sejam as minhas, tá? Eu esqueci o nome, o professor um professor oriental, assim, muito bom aquele professor. Ele explica de uma forma mais detalhada e, salvo engano, são 6 encontros, bem mais extenso do que o nosso, e você vai entender melhor, tá ok? Essa é a outra observação, que é o conteúdo muito extenso. Então, é por isso, meus amores, que mais uma vez eu coloquei 30 assertivas VOF com uma única tentativa para você responder até o dia 3 de maio, valendo atividade parcial 2, tá? Atividade parcial 2, 600 pontos. Professora, por que essa crueldade? Não é crueldade, é para forçar vocês a estudarem, tá? E o nosso próximo encontro, salvo engano, vai ser a organização da administração pública. Lembrando que toda vez que a gente fecha um conteúdo, vem uma atividade. E agora essa atividade vai vir no portal, tá? Normalmente vai vir VOF ou questões de múltipla escolha, tá ok? Com os prazos certinho. Frisando lá no início da aula, quem perdeu o início da aula, vocês têm um roteiro, uma anotação da aula, tá lá no encontro 1, tá? Em aula, tem lá as anotações de como está a composição da nota oficial de vocês. Lá no encontro 1, em aula, também tem a avaliação oficial 1, valendo 1000 pontos, 20 questões, 10 de princípio e 10 de poderes da administração pública. A oficial 1, ela admite mais de uma tentativa e você tem que responder até segunda-feira, 9 horas da manhã. Mais uma vez, não deixe para a última hora, você pode se atrapalhar, você pode perder o prazo, tá ok? Gente, qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, tá bom? Essa aula vai estar disponível daqui a pouco, daqui uns 30 minutinhos, ela já vai estar lá no portal de vocês, tá? Um beijo, um abraço, qualquer dúvida me chama aqui no WhatsApp, tá ok? Pega o restante desse tempo da aula para vocês começarem a responder as questões da prova. Sucesso, boa sorte, eu estou aqui esperando por vocês. Beijo, até mais.